o dia 24 de maio é marcado pela luta aos direitos dos portadores de esquizofrenia. E no programa de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a esquizofrenia, o seu tratamento e a inclusão social de quem sofre deste distúrbio. Alucinações, delírios, problemas de raciocínio e concentração, falta de motivação, esses podem ser alguns dos sintomas da esquizofrenia, uma doença mental que altera a maneira como a pessoa sente, pensa e se comporta. Hoje nós vamos conversar com Sara Nicolelli, uma curitibana, mãe e idealizadora do programa Mãos de Mães, e também com a assistente social Luciene Redondo. E agora eu converso com a Sara Nicolelli, que está lá em Curitiba, conversando aqui com Direito na Prática. Sara, ela é mãe e idealizadora do projeto AME, Associação Mãos de Mães. Não é isso, Sara? Isso, Mãos de Mães de pessoas com esquizofrenia. Ô, Sara, não só mães, né? Porque nós temos esposas, irmãs, filhos, pais, nessa associação. Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu a associação, por favor. Bom, a associação ela surgiu, Patrícia, no momento em que eu tinha na rede social uma página, ainda tenho, e ali eu abordava vários assuntos, todos relacionados à esquizofrenia. E eu sempre procurei me orientar em profissionais competentes e sérios, né, no assunto. E eu comecei a perceber que as pessoas me procuravam muito. Eu tenho mais de 36 mil seguidores nessa página. E as pessoas me perguntando muito a respeito da esquizofrenia, porque eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu tenho uma irmã. E aí eu resolvi abrir um grupo do WhatsApp, né? Eu tenho 400 mães no WhatsApp também. E aí, um dia eu fui num simpósio onde uma das maiores assumidades no Brasil da esquizofrenia chegou para mim e falou assim: Sara, é tudo muito bacana, WhatsApp, Facebook, mas você precisa ter uma associação. E aí eu resolvi abrir a associação, né? Então já vai para 2 anos que nós temos a associação, mas para que ela se torne utilidade pública tem que ter 2 anos, né? E nós faremos agora em junho, já demos entrada na papelada para poder dar um suporte maior e melhor para as famílias. E eu converso agora com a Luciene Redondo, que é assistente social, que está em São Paulo. E ela faz parte de um grupo, de um programa sobre a esquizofrenia. Luciene, muito obrigada. Eu que agradeço, Patrícia, obrigada pela oportunidade. E eu faço parte da associação como voluntária. Como eu tenho formação em serviço social, eu apoio aí as questões que as mães trazem, muitas questões relacionadas a direitos, a orientações e até mesmo em defesa realmente para que esses direitos que já existem eles sejam contemplados na prática, né? Sara, tem algumas características que são comuns de quem é o portador de esquizofrenia, ou a maioria das características ela é particular, é individual de cada um? Não, elas têm características praticamente similares, com algumas poucas individualidades. O que, na verdade, faz você perceber a diferença a doença ela tem sintomas positivos e negativos. Os sintomas positivos, eles são as alucinações e os delírios. A alucinação é tudo aquilo que envolve os sentidos do corpo. É a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então, eles costumam ouvir vozes que você, de repente, está do lado, não ouve. Eles veem vultos, eles são olfativos, você tem cheiros que você não sente. Alguns sentem gosto de sangue na boca e por aí vai. E os delírios são aquelas, achar que está sendo perseguido, que está sendo monitorado, ou que tem um chip no cérebro, ou às vezes achar que é o próprio Jesus Cristo, é Maomé. E os sintomas negativos é até a parte mais difícil de tratar da doença. É onde entra a apatia, o isolamento social, uma depressão muito profunda que eles sentem, né? E por aí vai. Então, aquilo que
de repente para você é fácil tirar um copo da mesa e levar à pia, para eles isso aí às vezes é muito difícil. E como você disse, é uma doença que há tempos atrás ela não era comentada, não era falada, tinha-se vergonha. E esse tratamento, ele é dado pelo SUS? O esquizofrênico tem esse direito do tratamento pelo SUS? Sim, o SUS ele oferece, né, em vários níveis de atenção, seja básica através da UBS, seja de média complexidade através dos CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial, e através também dos ambulatórios de especialidades, hospitais gerais. A ferramenta, né, ela utiliza, ela existe, né, na verdade, mas ela precisa ser utilizada na sua totalidade, principalmente quando a gente fala de municípios mais afastados em todo o nosso Brasil, aí, municípios que muitas vezes não têm um psiquiatra na sua rede, ou até mesmo casos de municípios onde não tem um CAPS de referência mais próximo que possa atender. Então, esses casos, como é que eles ficam? Né? E há uma problemática também muito grande, porque em casos de maior gravidade, um surto, de uma crise, é muito difícil, elas têm muita dificuldade de conseguir que eles sejam atendidos em hospitais gerais ou até mesmo em leitos, ter leito psiquiátrico para o caso de uma internação temporária quando é necessário. E no próximo bloco, nós continuamos conversando sobre esquizofrenia. Direito na Prática, com Patrícia Botti. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, 23 milhões de pessoas no mundo são portadoras de esquizofrenia. Somente no Brasil, 2 milhões de brasileiros apresentam o distúrbio. E como é que a esquizofrenia entrou na sua vida? Por onde que ela entrou? Entra pela parte mais dolorosa, né? É quando afeta um filho. Meu filho, ele na adolescência, ele apresentava já alguns comportamentos estranhos, mas a gente mãe, principalmente a mãe, a gente tem por hábito não querer enxergar muito as coisas, né? Eu achava que era um pouco da adolescência, meu filho também foi envolvido com a drogadição, então a maconha iniciou toda essa desgraça, por assim dizer, né? Porque foram muitas coisas que eu passei com ele. E testosterona também, que ele tomava uma vez por semana, aliás, uma vez por dia, ele injetava testosterona. E isso tudo acabou desencadeando um surto psicótico, né? Quando ele teve o surto psicótico em casa, e ele falava para mim, ele ficou nu, ele sempre foi uma pessoa muito reservada, e ele ficou nu. Ele dizia que ele tinha que quebrar os espelhos de casa, porque espelho é vaidade, vaidade é pecado. Ele estudava Freud, ele discutia Freud com um psiquiatra. E foi quando realmente daí tive que chamar o SAMU, ele foi levado para o hospital e dali ele ficou um tempo para ser acompanhado para sair o diagnóstico, né? Aí começou... E aí ele tinha quantos anos, assim? Ele tinha 19 anos quando ele teve o surto psicótico dele. O primeiro surto que ele teve a primeira internação, né? Ele já foi internado 4 vezes. E nesse momento você ficou perdida, porque era uma situação que você nunca tinha passado, né? Totalmente perdida, porque esquizofrenia, hoje eu que falo a respeito, quando você passa a viver, você parece que começa a enxergar mais ela por aí, né? E você, quais são as maiores angústias das mães que você percebe? Então, as mães, elas trazem muitas angústias, principalmente em relação ao tratamento, né, dos seus filhos, não só filhos, mas a AME, ela também recebe familiares, esposas, namorados, né, as pessoas que convivem com a esquizofrenia, principalmente em relação à aceitação da doença, ao próprio tratamento, e dúvidas que muitas vezes os médicos na consulta não acabam compartilhando com elas de uma forma tão clara, e então elas precisam
gostam dessas dúvidas, dessas informações que às vezes faltam para elas, né? Você percebe que elas têm um medo do filho sofrer preconceito? Sim, sim. Uma das principais coisas, né, que a AME ela atua é no combate ao estigma, né? A própria esquizofrenia, entre as doenças, entre os transtornos mentais, é uma das que mais sofre com a questão do estigma, né? Então, geralmente, há um senso comum de que a pessoa é agressiva, de que a pessoa ela é louca, ou de que a pessoa não é capaz de trabalhar, de estudar, e de fato muito sofrido para as famílias, né, se depararem com essa situação, se depararem com um filho que de repente relativamente esteve normal, né, ao que a sociedade entende aí por normal até a sua fase inicial, sua fase adulta, e de repente tem a ruptura através de uma crise ou um primeiro episódio de um surto psicótico. E muda tudo, né? Muda como os demais familiares olham, muda as expectativas que essa família, essa mãe também tem sobre o seu filho, se ele vai trabalhar, se ele vai casar, se ele vai ser capaz de viver a vida dele de uma forma independente. Agora, na associação, nós atendemos familiares por enquanto. Nós pretendemos começar o tratamento também com as pessoas com esquizofrenia, né? Mas, de momento, nós atendemos familiares, que vou te falar uma coisa, Patrícia, são os mais difíceis de lidar, porque a família é a primeira a ter preconceito, infelizmente, né? E eu venho nessa luta justamente para quebrar esse tabu, sabe? Eu acho que a partir do momento em que você fala, se você quer que o teu filho seja aceito na sociedade pelas outras pessoas como uma pessoa como qualquer outra, você tem que aceitar. Eu sou a primeira que devo falar normalmente a respeito da doença. Com certeza. Né? Porque se tem diabetes, eu vou falar, meu filho tem diabetes. Agora, por que eu não posso falar meu filho tem esquizofrenia? Aliás, é um termo que eles mesmos não gostam, que chama de esquizofrênicos. Né? Então, é uma pessoa com esquizofrenia, um paciente com esquizofrenia, e não existe também o termo portador, porque eles não portam uma doença, né? Como uma carteira que você pode, a qualquer momento, deixá-la de lado. Eles carregam, eles têm consigo a esquizofrenia. O esquizofrênico, ele consegue trabalhar, ter uma vida normal, ou depende do grau da doença? Então, depende principalmente da capacidade da pessoa ter acesso ao tratamento, né? Da condição de um acesso a um tratamento adequado. Então, isso é trabalhado, né, no decorrer da vida? Sim, sim. Isso é o que aí muitas vezes entra, né, um pouquinho da minha contribuição, da contribuição de outras mães também, em cobrar para que as políticas de saúde mental elas sejam cumpridas, elas tenham um acesso a um tratamento adequado que viabilize aí minimamente uma vida saudável, uma qualidade de vida onde ele possa trabalhar, onde ele possa estudar como as outras pessoas, e que ele possa sonhar. A AME, ela tem seu lema, né, a esquizofrenia, sim, é possível conviver e viver com a esquizofrenia, porque fica muito a pergunta realmente sobre, chegou um diagnóstico de esquizofrenia e o que eu faço com isso, como que eu vivo com isso, né? E as mães, elas vão mostrando, através do grupo, né, a experiência de uma e da outra, que é possível, sim. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já ainda conversando sobre esquizofrenia. Estamos de volta e para você rever este programa e outros, vai lá no nosso canal do YouTube, Direito na Prática com Patrícia Botti. E eu exatamente falar com relação ao Covid. Nós estamos num momento de distanciamento, de confinamento. Isso afeta
o esquizofrênico, porque pelo que eu estou percebendo, é fundamental a convivência com outras pessoas, o estar na associação, estar com seus médicos, estar em tratamento. Se nós estamos vivendo um momento que é para ficar isolado, como é que está sendo a reação e a continuidade dos tratamentos nesse período? Sim. Então, isso foi até um dos temas, uma das preocupações que a AME teve recentemente, e aí por isso nós fizemos uma pesquisa aí, que eu estive coordenando essa pesquisa, em mapear com as mães da AME em relação a como elas estão percebendo, né, a pandemia e o impacto dessa pandemia nos seus filhos, nos seus familiares com esquizofrenia, né? A gente teve uma boa resposta, mais de 300 famílias aí participaram, e o que a gente pôde perceber é que a preocupação ela está muito relacionada realmente à continuidade do tratamento, né? Não só também em relação à continuidade do tratamento regular com o psiquiatra, com a equipe multiprofissional, com o psicólogo, o terapeuta ocupacional, como também a ocasião de uma necessidade de internação ou de cuidado referente à própria Covid-19, caso seja confirmada um diagnóstico aí de Covid, como seria o tratamento dele nesses locais. Uma vez que a gente tem visto falar de hospitais de campanha, de frentes aí de atendimento da pandemia, mas que são gerais. E a gente sabe que a necessidade da pessoa com esquizofrenia, muitas vezes, ela passa sobre a necessidade realmente de um suporte da família, da presença da família no momento de internação, que também, para eles estão aí, no caso, mais suscetíveis também a um estresse que toda essa situação da pandemia, ela gera. Nesse momento onde todo mundo está dentro de casa, o que a gente percebe é que os demais familiares que antes estavam fora estão tendo que ficar ali confinados, né? Então, uma necessidade muito grande é que seja trabalhado a rotina, que seja trabalhado os horários com relação a assistir televisão, como que é comunicado as coisas com relação à própria pandemia, para que isso não gere aí um estresse maior, uma ansiedade maior, uma preocupação que, de repente, pode ser, sim, gatilho aí para uma piora nos sintomas também. Luciane, então nós podemos dizer que o esquizofrênico, com um bom tratamento, com um amparo familiar, ele pode levar uma vida relativamente normal? Sim, é possível. É possível viver e conviver com a esquizofrenia, né? Para isso, é importante que tenha realmente todo o amparo da família, da sociedade e a prática efetiva aí das políticas públicas de saúde mental que já existem, mas que seja realmente contemplada em todos os níveis de atenção que as pessoas precisam. Luciane, muito obrigada. Direito na Prática conseguiu ir a São Paulo através de plataformas virtuais. Obrigada. Eu que agradeço, parabéns aí pelo programa, a gente fica à disposição. É uma doença crônica, né? Mas que ela pode ser estabilizada com os medicamentos e o tratamento terapêutico também, que é muito importante. Sara, e para finalizar, nós estamos vivendo um momento de pandemia em que o isolamento está sendo extremamente necessário, né? Como é que na necessidade de um isolamento, a vida de uma pessoa com esquizofrenia? Bom, a maioria já vive em isolamento social. E isso é uma das grandes características deles, né? O isolamento social. Porém, eu acho que agora está um pouco mais complicado, porque alguns não entendem ainda muito bem ou têm um certo medo excessivo do coronavírus, né? Eu acho que o problema maior, às vezes, está sendo com a família, né? A mãe que, de repente, saía trabalhar fora, poderia sair um pouco mais, fugir um pouco de casa, ela está mais isolada também. Em partes é bom para você poder observar melhor como é o comportamento deles o tempo todo, para as mães que trabalham fora como eu, né? Mas eu acho que com conversa, com amor, com paciência, tudo é possível.
né? Com pandemia ou sem pandemia, existiu amor e paciência, sabe? Eu acho que você consegue superar tudo, né? Dizem que o segredo da vida é a paciência, né? A resiliência é tudo, paciência é tudo na vida. E eu te digo mais, eles vêm, na verdade, para nos ensinar muito mais do que nós ensinamos a eles. Sara, muito obrigada. Infelizmente, nosso tempo aqui deu uma esgotada. Olha, eu te dou parabéns pelo trabalho, pelo projeto. Realmente, eu sei que você é um espelho para muitas mulheres e vai continuar sendo. Muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Obrigada. Ficamos por aqui com mais um Direito na Prática. E para você ficar atento a tudo que está acontecendo no Direito na Prática, vai lá nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Até o nosso próximo encontro.